Se pode uma palavra consolar alguma vida, se pode uma canção conter a lágrima vertida, ajuda-me, ó Senhor, assim falar e dá-me os cantos capazes de vencer os tristes ais, amargos prantos. Se um gesto de atenção restaura o brilho de um sorriso, se um pouco só de amor transforma o mundo em paraíso, se posso ao meu irmão prestar socorro em rude prova, ó Deus, eu quero ter mais desse amor que o ser renova. Graça e paz. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Neemias, capítulo 2. Eu vou ler do primeiro versículo ao 10º versículo, 10 versículos. Neemias, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar à cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, dê-me-se cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Vamos orar. Fecha os olhos. Senhor Deus, clamo ao céu a tua bênção para todos aqueles que estiverem ouvindo. Ilumine o coração de todos, para que haja entendimento. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade. Obrigado por ser o nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. Virtude. O que é virtude? Virtude é a disposição de um indivíduo de praticar o bem. Podemos definir virtude também como são todos os hábitos constantes que levam o homem para o caminho do bem. Há dois tipos de virtudes.
nós chamamos de virtude intelectual, que é ligada à inteligência. E nós temos também a virtude moral, que é relacionada com o bem. Em geral, na linguagem cotidiana, a virtude é usada para nomear as qualidades gerais de qualquer pessoa. E aí, numa visão de âmbito da religião cristã, como são catalogadas essas virtudes? Primeiro, são virtudes teologais, teológicas ou sobrenaturais. E aí, nessa virtude, nós envolvemos a fé, a esperança, a caridade. E as cardeais, ou seja, prudência, temperança, fortaleza e justiça. São virtudes importantes. Sem fé é impossível ver, conversar, falar com Deus. Sem esperança, nós não temos a expectativa de um dia estar no céu. Sem caridade, sem amor, somos inúteis. Prudência é algo que nós devemos ter. Prudência no falar, no agir, no tomar as decisões. Temperança. Como é difícil, às vezes, aguentar, suportar aqueles que querem o mal para você e te ofenderem, mas vamos ter temperança, vamos orar por eles, por elas. Fortaleza. Deus é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio. É nele que devemos nos refugiar quando os momentos difíceis nos afligem. Justiça vem de Deus. Não me cabe fazer a justiça, mas o Senhor a faz e está nas mãos dele. De acordo com a doutrina cristã, Deus dá ao homem algumas virtudes para agir como seu filho e para viver uma vida abundante. Mas a grande pergunta é: quais são as virtudes que devemos não perder? Vou melhorar a pergunta. Quais são as virtudes que não devemos perder? A primeira virtude que não podemos perder está no versículo 4 do capítulo 1 de Neemias. 1:4. Diz assim: Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Sensibilidade. A sensibilidade tem muito a ver com oração. Neemias era um homem de oração, sensível à dor alheia, sensível aos que estão sofrendo. A oração faz isso em nós. A oração faz com que nós sejamos sensíveis em todas as circunstâncias difíceis e faz com que nós pensemos no outro, no próximo. É por isso que a arrogância, o ódio, a maldade não cabe no coração do crente. Porque se ele pratica a oração, ele não tem isso no seu coração. Ele vai ter sensibilidade, ele vai ser sensível. E eu quero dizer para você que há 3 inimigos da nossa alma que nos atrapalham a orar. O primeiro inimigo da nossa alma que atrapalha a orar, nós chamamos de mundo. Para orar, precisamos sair, nos retirar um pouco, nos afastar. Olha o que diz Mateus, capítulo 6, verso 6. Diz assim: Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Nós estamos no mundo, estamos sujeitos a passar por todas as dificuldades possíveis, todas as lutas possíveis. Precisamos orar mais, ser sensíveis à dor, sensíveis àqueles que estão sofrendo e precisam da ajuda de nossas orações. Quer conhecer um outro inimigo da nossa alma que nos atrapalha a orar? É a carne. A carne ela é pecaminosa e não deseja que o espiritual venha estar dentro de nós. Ela batalha contra o espiritual.
Ela quer dominar o coração. E quando a carne domina o coração, você fica insensível. Insensível às pessoas, insensível às dores das pessoas. É bom ratificar isso, repetir isso. O que a insensibilidade faz? Marcos, capítulo 14, verso 38, tem o seguinte registro: Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Precisamos buscar ser espirituais. Quer conhecer um novo inimigo da nossa alma que atrapalha a oração? Então nós falamos do mundo, falamos da carne, mas agora vamos falar do diabo. O diabo é que nos tenta. Lembra a história de Jó? Ele é que nos tenta, ele que nos acusa. E aí, Tiago 4,7 diz que precisamos resistir ao diabo para ele fugir de nós. Neemias estava sensível ao problema do seu povo. Olha o verso 1, 2 e 3 do capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e a cerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria, desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Se é a primeira virtude que nós não podemos perder é a sensibilidade, a segunda virtude, né? Se a primeira virtude é a sensibilidade, a segunda virtude é a identidade. Lá no capítulo 2, versos 1, 2 e 3 de Neemias, diz assim: E disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo. E diz mais, ele procura dizer, que hoje faço a tua presença. Ou seja, vamos refletir como saber qual é a nossa identidade espiritual, como formá-la. Eu posso dizer para você que eu posso formar uma identidade espiritual corretamente da maneira como eu ando, conforme você anda. O salmista, lá no capítulo 1, lá no Salmo 1, verso 1, diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém na roda dos pecadores. Jesus é um novo modelo de personalidade a ser seguido para reaprender a andar, não de conformidade com a vida mundana, mas aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Devemos, portanto, aprender a andar nos passos de Jesus. Pelo menos tentar agir como Jesus, pensar como Jesus, tomar decisões como Jesus. Você é o que você vê, não é apenas no que você anda, mas no que você vê. Lucas 11, verso 34, ele tem o seguinte registro: são os teus olhos, a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. O que vemos, ou a maneira como enxergamos as coisas, também moldam muito do que nos tornamos. Você é o que anda, você é o que vê, você é o que ouve. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, lá no capítulo 10, verso 17, a fé é pelo ouvir e o ouvir é pela palavra de Deus.
o que ouvimos, também influencia os traços de nossa personalidade. Você é o que sente. Provérbios 4, verso 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. A vida é tão rápida para perdermos tempo com ressentimentos. Vamos nos amar, vamos orar uns pelos outros. Você é, na sua identidade, o que você fala. Mateus 12, 34 diz assim: porque a boca fala do que está cheio o coração. As nossas palavras são como um eco que reflete sobre a nossa própria existência. Mas quando lemos a história de Neemias, percebemos uma identidade muito forte com Deus e o seu povo. Mas há uma terceira virtude que nós não podemos perder: a convicção. Convicção é uma certeza que vem através de fatos, vem através das razões, é um convencimento. Neemias tinha certeza absoluta da realidade de Deus, o que representava Deus na vida dele. Neemias tinha certeza que o poder de Deus estava à sua disposição. Mas quais são as nossas convicções? A primeira epístola de João, capítulo 3, versos 1, 2 e 3, 13, 14 e 24, eles vão responder quais são as nossas convicções. Eu vou ler para vocês. João 3, de 1 a 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica de tudo o que nele tem essa esperança, e assim como Ele é puro. Ao verso 13 e 14 de 1 João 3, irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. E aquele que guarda, verso 24, e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Para saber quais são as nossas convicções, de acordo com o texto que acabamos de ler, nós temos que ter algumas certezas, conhecer alguns fatos. Primeiro, de acordo com o texto que nós acabamos de ler, não há comunhão entre luz e trevas. Não há como conviver. A luz e trevas não se entendem. Podemos também perceber pelo texto que acabamos de ler que agora somos filhos de Deus. Como filhos de Deus devemos ser diferentes, pensar diferentes, agir diferentes, ter sentimentos diferentes, ter emoções diferentes. Não há como entender um filho de Deus ter ódio, rancor no seu coração, espírito de vingança. Somos filhos de Deus, que mudou a nossa vida. Ou seja, somos semelhantes a Jesus. Devemos nos purificar. Devemos ter certeza disso. Buscar ao Senhor intensamente, todos os dias. Ter a certeza de que somos salvos. Salvos em Jesus. As nossas convicções fazem com que nós tenhamos essa certeza de salvação, de um dia estarmos no céu. Quando Jesus voltar, estaremos indo com Ele. Estamos em Cristo e que Cristo está em nós. Mas há uma quarta virtude que não podemos perder. E aí Neemias nos apresenta, é a esperança. A esperança do povo, daquele povo que Deus faz reconstruir os seus projetos. Com certeza você tem alguma esperança na sua vida. Quem sabe a esperança da volta do seu casamento ser feliz, seus filhos voltarem para a igreja, ter harmonia com Deus. Eu não sei. Eu não sei qual é a esperança do seu coração. Eu conheço as minhas.
Mas Jeremias 17, lá no verso 5, do verso 5 ao verso 11, ele vai falar sobre esperança. O verso 7 de Jeremias, capítulo 17, verso 7, diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que a nossa esperança nos leva à condição de ser feliz. E sermos felizes. Se nós temos esperança, somos pessoas felizes. Nós temos uma expectativa, você e eu, nós temos a expectativa do céu. Nós aguardamos com ansiedade a volta de Jesus. Mas eu quero dizer para você que a nossa esperança, ela nos leva também a confiar em Deus. A segunda parte do versículo 7 diz assim, lá a segunda parte, e cuja esperança é o Senhor. Nós depositamos toda a nossa esperança no Senhor. Ou não é assim? Quando você está doente, você não ora. Quando você está triste, com dúvidas, na alegria, você agradece ao Senhor pela sua alegria, pela bênção. Mas a esperança nos leva a uma vida frutífera. O verso 8 do capítulo 17 de Jeremias, lá no capítulo 8, diz assim: Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Essa é a esperança. Sermos frutíferos. Frutíferos com as nossas atitudes, ações, comentários, o que temos comentado uns com os outros. Temos orado, lido Bíblia, cobrado de nós mesmos essa necessidade de ter intimidade com Deus. Então, querido irmão e irmã, nós temos que ter algumas virtudes que não podemos perder. Sensibilidade. Ser sensíveis com a dor do outro, do próximo. Sensíveis em saber que só Deus pode conduzir a nossa vida. Identidade. Quem somos? Somos filhos do Deus vivo. Convicção. A convicção da salvação em Cristo Jesus. Somos salvos. Jesus morreu na cruz por nós e nos deu a bênção da salvação. E por fim, a quarta virtude que não podemos perder, a esperança. A esperança de um dia estarmos no céu. A esperança de sermos abençoados por Deus. A esperança de que nossas orações sejam atendidas. É uma esperança. Por isso oramos tanto, pedimos tanto ao Senhor. Quer um conselho? Viva uma vida intensa com Deus. Esteja em harmonia constante com Deus. Não perca as virtudes como sensibilidade, identidade, convicção e esperança. Mas tenha uma vida intensa com Deus. Ele é o seu Senhor. Ele é o seu Salvador. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai Santo, obrigado pela oportunidade de estarmos lendo a Tua Palavra, falando com o Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pelos Teus cuidados. Quero agora, Senhor Deus, colocar alguns pedidos sobre o Teu altar. O Hermi, Senhor Deus, que tem lutado tanto naquele hospital. Abençoe Teu servo, traga o Teu servo de volta, Senhor Deus. Traga paz à sua mãe, aos seus filhos, a todos aqueles que amam Teu servo. Traga ele para casa, Senhor Deus. Siga a nossa irmã José Dilma também, abençoando Tua serva, cuidando dela. Pai Santo, nós precisamos tanto do Senhor. E tantos outros enfermos que precisam de um milagre e de Tua atenção. Obrigado, Senhor Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. E que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo conosco estejam, irmãos, hoje e pelas eras eternais. Amém. Deus
te abençoe. Bendirei ao Senhor, confiarei todo o tempo em ti, pois tu me libertaste do medo. Firmaste sobre a rocha os meus pés. Não me abalarei, eu direi de ti, tu és meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro em tempo de tribulação. Não há outro igual a ti, Senhor. Quero ao teu lado sempre estar, pois tu me libertaste do medo. Firmaste sobre a rocha os meus pés. Não me abalarei, eu direi de ti, tu és meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro em tempo de tribulação. Não me abalarei, eu direi de ti, tu és meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro, sim, tu és o meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro em tempo de tribulação. Meu socorro